Olá, queridos amigos, bem-vindos ao Conhecendo o Espiritismo. Sou Evelyn Freire e vamos dar continuidade ao nosso curso de mediunidade. No aspecto teórico, nós vamos estudar sobre a evolução histórica da mediunidade, entender como a mediunidade se apresentou desde o início dos tempos até os dias atuais, como ela adquiriu a feição que hoje nós conhecemos. E no tocante ao aspecto prático do nosso curso, vamos dar continuidade ao estudo das diretrizes da educação da mediunidade. Então você está convidado para mais uma vez participar conosco deste maravilhoso aprendizado. E não esqueça, também se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe e comente os nossos vídeos. Pronto para aprender? Olá, meus queridos amigos, muito bom estar com vocês novamente para nós darmos continuidade ao nosso curso de mediunidade. Hoje nós vamos estudar sobre a evolução histórica da mediunidade e vamos dar continuidade às diretrizes da educação da mediunidade. Nós já iniciamos as diretrizes na primeira aula, mas como vocês viram no cronograma que está disponível para vocês ali no nosso site, tá bom? Na nossa sala de aula do nosso site, vocês têm condições de acessar o conteúdo do nosso cronograma do nosso curso, tá? Então as diretrizes elas vão ser durante 4 aulas e a partir daí nós vamos adentrar em outra parte, em outra orientação no tocante à parte prática do nosso curso. E na parte teórica vamos estudar sobre a evolução histórica da mediunidade, entender como se deu esse desenvolvimento. Tá claro que a mediunidade, nós já podemos imaginar, pelo conhecimento prévio que nós já temos da mediunidade, que ela não iniciou da forma como nós identificamos hoje. Tudo é um processo, tudo na verdade decorre de um preparo para que as coisas aconteçam e evoluam no momento e na hora certa. Então a mediunidade como ela se encontra hoje, em função da doutrina espírita, ela veio depois de muito tempo. Tá? Então vamos exatamente entender esse processo evolutivo da mediunidade. Vejam, sendo a mediunidade uma faculdade inerente ao ser humano, a comunicação entre os dois planos da vida sempre foi conhecida, desde tempos imemoriais. Portanto, a mediunidade não surgiu com a doutrina espírita. A doutrina, na verdade, ela veio explicar, ela veio ensinar, ela veio clarear o nosso conhecimento acerca da mediunidade, mas a comunicação com o plano espiritual, e é isso que a mediunidade, esse intercâmbio sempre existiu. Tanto é que nós verificamos aí desde Moisés, com a sua mediunidade ali excelente de efeitos físicos, a mediunidade na Bíblia são inúmeras mediunidades proféticas de presciência e entre outras, então sempre existiu, mas a mediunidade com o tempo ela foi aprimorando, ela foi se aprimorando e desenvolvendo. Então os primeiros habitantes do planeta chamavam Deus a qualquer coisa que lhes escapava ao conhecimento, tais como os fenômenos da natureza e indivíduos com habilidades que o distinguiam dos demais. Como no passado a humanidade não tinha o conhecimento para digerir aquilo que era divino, aquilo que era humano, aquilo que era decorrente das leis naturais ou aquilo que era considerado sobrenatural, tudo aquilo que lhes escapava ao conhecimento e entendimento, eles consideravam a conta de deuses. Por isso que no passado havia deuses do sol, deuses da água, deuses da lua, os fenômenos da natureza e também, como ele diz aí, indivíduos com habilidades que o distinguiam dos demais, indivíduos esse que eram os médiuns. Na verdade, não entendiam sobre a mediunidade, como parecia que eles tinham uma faculdade fora do normal, eram também denominados como deuses, tá? Rendiam-lhes cultos e ofereciam aos deuses sacrifícios humanos e de animais, assim como oferendas dos frutos da terra. Eles acreditavam que fazendo essas oferendas,
eles poderiam acalmar os deuses, alegrar os deuses, para que houvesse em relação a eles menos sofrimento e menos dor, que nós sabemos que era natural e ainda são naturais. Esses sofrimentos e dores eram naturais no passado e ainda são no hoje, só que nós já temos um pouco mais de conhecimento. Então, vejam bem que esses sacrifícios, isso era comum no povo primitivo. Entretanto, a mediunidade, ela precisou se submeter a um processo lento e gradual de evolução, cuja história acompanha a própria evolução do espírito. Vejam bem, por que ele diz que a própria mediunidade precisou passar por esse processo de evolução, acompanhando a evolução do espírito? Porque uma das coisas que nós vamos entender durante o curso de mediunidade é que a mediunidade, quanto mais desenvolvido e apropriado o espírito e o nosso corpo para o intercâmbio mediúnico, mais a mediunidade, se faz presente. O nosso corpo, ele é preparado, isso também nós vamos estudar. A mediunidade, ela não decorre do fato de eu querer ou não ser médium. O corpo, o perispírito, ele vem sendo preparado antes de nós reencarnarmos para que a pessoa seja médium. E quanto mais evoluído é o espírito, mais o corpo, mais o espírito molda um corpo físico apropriado à comunicação com o plano espiritual. Então, espíritos mais imperfeitos acabam ocupando corpos mais imperfeitos e menos aptos para uma comunicação com o plano espiritual, tá? Então, quanto mais nós vamos desenvolvendo as nossas percepções extrasensoriais, a nossa intuição, a nossa espiritualização vai acontecendo, mais esse canal que liga o homem encarnado ao desencarnado se amplia. Então vocês imaginam, lá no passado, nos primórdios da humanidade, nós éramos ainda muito brutos, embrutecidos. Então é claro que a mediunidade, ela era menor, uma quantidade menor do que hoje. O próprio espírito não proporcionava ao corpo os requisitos necessários para que a mediunidade se fizesse plena. Então ela foi evoluindo, o desenvolvimento da mediunidade foi evoluindo com o tempo e o próprio espírito também foi evoluindo e proporcionando essa condição apropriada para a mediunidade. Mas, em obediência à lei do progresso e pelo exercício do livre-arbítrio, o homem começou a entesourar conquistas nas sucessivas experiências reencarnatórias. Aprende a utilizar a energia espiritual da qual é dotado, extraindo elementos do fluido cósmico universal a fim de elaborar e aperfeiçoar seus mecanismos de expressão e de comunicação entre si e com os habitantes do mundo espiritual. Aprende a refinar as ondas do pensamento, emitindo vibrações que atraem o pensamento e as ideias de espíritos semelhantes, encarnados e desencarnados, por meio dos recursos da sintonia. Vejam aqui que, com o progresso e o fato do homem aprender a desenvolver e a utilizar melhor o seu livre-arbítrio, ele começou a adquirir conhecimentos. É o que ele diz aí, começou a entesourar conquistas nas sucessivas experiências reencarnatórias. Conquistas essas que se incorporam ao nosso espírito. Então, quanto mais evoluído ele foi ficando, quanto mais experiências reencarnatórias ele foi tendo, mais ele começou, mais apto para utilizar a sua energia espiritual, ele ficou. E aí, qual é o primeiro estágio do desenvolvimento da mediunidade? É exatamente a sintonia e, através da sintonia, a intuição. Vejam, comunicação é essencialmente
transmissão de pensamentos. Um emite pensamentos, o outro capta os pensamentos. Então é natural que uma sintonia se estabeleça para que essa captação, essa percepção de pensamentos exista. E aí, a partir dessa percepção, as intuições, as inspirações começaram a surgir. E embora os homens do passado não tivessem essa consciência, não percebessem isso, eles já eram influenciados pelos espíritos, tá? Agora, havia aqueles que começaram já a compreender melhor esse intercâmbio. E por isso que nós percebemos que mesmo no passado havia aquelas pessoas que se destacavam exatamente pela capacidade que eles tinham de exercer a mediunidade, embora ainda de forma muito incipiente, porque não tinham todos, não havia naquela época o conhecimento que nós temos hoje da mediunidade, mas ela já era exercida. Então, diz assim: inicia-se o processo civilizatório propriamente dito, que tem o poder de modificar a face do planeta. O processo evolutivo não foi, obviamente, executado exclusivamente pelo indivíduo. Sempre esteve secundado pelas inteligências superiores, permitindo que o corpo espiritual, que é o perispírito, se aperfeiçoasse também e, como resultado, produzisse um veículo físico apto a alçar voos mais altos. Então vejam, tudo aconteceu com o amparo e a permissão da espiritualidade superior. Então esse processo civilizatório era necessário para que o homem começasse a aprender, desenvolver o seu intelecto, melhor utilizar o livre-arbítrio e com isso fosse evoluindo, aprimorando o seu corpo perispiritual e consequentemente o aprimoramento do corpo do perispírito, do corpo espiritual, ele molda um corpo físico mais aprimorado e, consequentemente, mais apto ao intercâmbio mediúnico, certo? Então ele diz aí, falou exatamente isso, o perispírito se aperfeiçoou e com isso produziu um veículo físico mais apto aos voos que ele precisaria voar, e dentre eles a mediunidade. Assim, por meio da sintonia, vejam aí a sintonia, como eu falei, que foi o estágio inicial da mediunidade. Então, por meio da sintonia, emite vibrações que atraem o pensamento e as ideias dos espíritos semelhantes, encarnados e desencarnados. Na obra Evolução em Dois Mundos, André Luiz afirma que a intuição foi o sistema inicial de intercâmbio. Tá? Então estabelece-se a sintonia, a partir da sintonia começa a haver a troca de pensamentos, emissão e absorção, e aí a intuição começa a surgir. Então, primeira forma de nós sermos influenciados e captarmos o pensamento dos espíritos desencarnados foi exatamente mediante a intuição. Então vamos lá. O ser espiritual continuando. O ser espiritual convence-se de que a mente é a orientadora das necessidades evolutivas. Ao emitir projeções, envolve a pessoa em um campo energético, carapaça vibratória ou aura. O pensamento, força criativa, envolve as mentes dentro do seu raio de ação. Mas também, pelos mecanismos da reciprocidade, é influenciada por espíritos encarnados e desencarnados, superiores e inferiores. Vejam bem aqui, então, que tudo está na mente. A mente é orientadora das necessidades evolutivas, tudo está na mente, os pensamentos nobres, os pensamentos inferiores, e o pensamento ele é energia criativa. Quando ele diz aí que
Ao pensarmos, nós emitimos vibrações, é verdade. Não é algo que fica estagnado em nós. Ele se expande e ele cria como ele coloca aqui, um campo energético que reflete as nossas ideias, as nossas vibrações, os nossos pensamentos. E essa força criativa, como ela se expande, esses pensamentos e essas energias se expandem, elas vão buscar outras mentes que estão naquela mesma sintonia. Então eu emito aquela vibração, algum espírito mentalmente capta aquelas minhas energias e percebam que ao mesmo tempo como eu influencio, eu também estou sendo influenciada, porque a minha mente também vai captar as vibrações e os pensamentos que estejam sendo emitidos por outros espíritos, encarnados ou desencarnados. Não pensemos que mediunidade é só percepção de pensamentos de desencarnados, não. Os médiuns, eles captam pensamentos de quem está encarnado e de quem está desencarnado. Por isso que tem muitos médiuns que dizem assim: Evelyn, eu me sinto incomodada porque eu consigo saber o que a pessoa está pensando, o que ela está sentindo. E por que isso acontece? Eu falei, porque você é médium, você é uma antena, você capta os pensamentos dos espíritos. E nós, encarnados, somos espíritos também. Então, o fato de nós estarmos encarnados não obsta que o médium também perceba o nosso interior, o nosso pensamento, o que nós somos, tá? Então, é exatamente esse mecanismo de reciprocidade que nos fala a doutrina. Então, a síntese histórica da mediunidade. Vamos ver, então, a história da mediunidade, uma síntese dessa história, perfeito? Então, inicia-se com a mediunidade primitiva, onde nós já falamos que a intuição é a mediunidade inicial. O médium é idólatra, adora ou teme as forças da natureza, nomeadas como deuses. Deus do sol, Deus do céu, Deus da lua, estrelas, chuva, árvore, rios, fogo. O ser humano que se destaca na comunidade, tudo isso aí recebia a denominação de Deus. O livre-arbítrio, nesse momento, nessa época da mediunidade primitiva, estava se elaborando, pouco a pouco. Depois, seguindo adiante, saindo da mediunidade primitiva, nós vamos para a mediunidade tribal. Vejam, desenvolve-se uma mentalidade mediúnica coletiva, uma crença grupal em espíritos ou deuses. Aparecem as concepções de céu pai, o criador ou o fecundador, e terra mãe, a geratriz, a que foi fecundada pelo criador. Por isso aqui que ele já coloca como mediunidade tribal, porque aí já há uma mentalidade mediúnica coletiva. Aquele povo, aquela tribo já começa a acreditar de uma forma conjunta nos espíritos, nos deuses. Por isso que ele coloca aqui a questão da concepção céu pai, o fecundador, o criador. Então percebam que já não é algo limitado a uma pessoa, mas já é um pensamento coletivo que envolve o desenvolvimento e o pensamento que é referente à mediunidade, ok? Passando da primitiva e da tribal, nós vamos adentrar no que se chama fetichismo. Vejam, forma mais aprimorada do mediunismo tribal. Por quê? Apresenta forte colorido anímico. Eu vou explicar para vocês o que é isso. Pelo culto aos fetiches ou objetos materiais que representam a divindade ou os espíritos. Surge a figura do curandeiro ou feiticeiro, altamente respeitada e reverenciada, amada e temida pelos demais membros da tribo ou clã. Em algum momento, estas práticas se desdobraram em outras, conhecidas como voodoo ou magia negra. Vejam que no mediunismo tribal era algo que não envolvia diretamente o médium em si no primeiro momento, tá? Lá, nós vimos lá, era a questão que envolvia mais aspectos da natureza, do Criador, da Deus Terra, Deus Mãe, enfim. Aqui, veja,
por que ele coloca que já apresenta um forte colorido anímico? Nós vamos estudar no decorrer do curso que anímico é tudo aquilo que decorre da alma, da pessoa, do próprio médium. Tá? Nós vamos, todo momento, todas as situações onde o médium, de alguma forma, age, interfere, expõe algo que é seu num processo de comunicação mediúnica, nós dizemos que é um processo anímico, ou que tem um pouco de animismo. Então, toda vez que vocês ouvirem animismo, é algo que vem do próprio médium. Então, nesse caso, nesse momento, a figura do curandeiro, a figura do feiticeiro, ele começa a ser idolatrada, ele começa a ser visto como alguém que se destaca do grupo, que tinha um poder, algo que o diferenciava. E por que nós colocamos aí anímico? Porque, com certeza, haveria aí e havia um processo mediúnico em relação à figura do curandeiro, do feiticeiro. Ele provavelmente se comunicava, tinha algum intercâmbio com a espiritualidade, sim, mas provavelmente tinha muito dele também. E por isso a questão do animismo, porque ele já estava ali também colocando muito dele naquela, como ele coloca aqui, havia já ritualismos, práticas que se desdobraram pouco a pouco em voodoo, magia negra, que coisas que já vão para um outro lado completamente diferente da doutrina espírita. Então, quando nós colocamos aqui culto aos fetiches, objetos materiais representando divindades, então vocês percebem que já há aí muito do homem dentro daquele processo de intercâmbio. Então é uma mistura de mediunidade, de comunicação com os espíritos, com crenças do homem daquela época, tá? Então, havia aí a figura, como nós colocamos, da figura do curandeiro, feiticeiro, culto aos fetiches, etc. Aí foi seguindo, foi caminhando, e nós vemos o mediunismo mitológico. A prática mediúnica caracteriza-se pela presença dos mitos, simbolismo narrativo da criação do universo e dos seres, e pela magia, práticas mediúnicas e anímicas de forte conotação ritualística. Ainda, além do mediunismo mitológico, que nós vemos muito isso nos filmes, a questão da mitologia, no caso a mitologia é exatamente a união aí de deuses responsáveis pela criação do universo, com exatamente aquela ligação com o mundo material, como se esses deuses estivessem de alguma forma em contato com o mundo material. E nós sabemos que eles estão, mas eles não são deuses, perfeito? Mas naquele momento, na época do mediunismo mitológico, era visto desta forma. Deus védico da guerra. A religião védica é precursora do hinduísmo moderno. Os textos considerados pertencentes ao período védico são principalmente os 4 Vedas. Nós percebemos que essa religião védica, que ela é precursora do hinduísmo, ela já trabalha e trabalhava já de uma forma bem profunda a questão da mediunidade, do intercâmbio com o plano espiritual. Então, após o mediunismo mitológico, foi evoluindo para essa questão da religião védica, perfeito? Que também foi fortalecendo a comunicação do mundo material com o mundo espiritual. Aí depois nós adentramos no mediunismo chamado oracular. Tá? Esse aqui é muito comum nós vermos em filmes também. Então vejam, o que era o mediunismo oracular? É o mediunismo que aparece no período da história humana, considerado como o início da civilização. Nessa época era politeísta, acreditava em vários deuses, e religioso. Os oráculos constituíam o cerne de toda a atividade humana. Nada se faz sem consultá-los, nada se fazia sem consultar os oráculos, tá? Que tinham as pitonisas. E ali, muitas vezes, decisões da grande sociedade, decisões de governo, eram tomadas após essa consulta aos deuses.
Então, na realidade, isso era esse mediunismo oracular não era algo pertencente ou utilizado apenas por algumas pessoas. Não, ele era presente em toda a sociedade, em toda a coletividade. Era uma crença, na verdade, geral e de todos. Aí diz aqui, a Grécia torna-se o centro da mediunidade oracular, sendo o oráculo de Delfos o mais famoso. O oráculo pode representar a divindade que fala por voz direta. Podia estar encarnada em um médium ou ocupar temporariamente o seu corpo para se manifestar. Então vejam, entendiam que a divindade, os deuses, se comunicavam através desses médiuns, que eles chamavam das chamadas pitonisas. Então eram essas médiuns que transmitiam a palavra dos deuses, que nós sabemos que eram, hoje nós sabemos que nada mais eram do que os espíritos que se comunicavam por intermédio dessas médiuns nos oráculos, que era realmente, como ele coloca, o oráculo de Delfos, era o mais famoso. Agora nós vamos ver um vídeo falando exatamente um pouquinho da questão dos oráculos, dessa mediunidade oracular, já que ela era tão famosa, já que ela era algo tão generalizado perante a sociedade, é bom que nós possamos compreender um pouquinho mais sobre essa temática. Para os gregos antigos era Delfos. Místico e misterioso, Delfos talvez seja mais conhecido como o lugar onde residia um famoso oráculo. Conhecido também como o oráculo de Apolo, ele dava pistas para os que buscavam conhecer o futuro. The oracle of Apollo was a priestess who was named the Pythia. People would come from all over the known world to seek the advice of this priestess for important questions, often affairs of state, political questions, and direction. Infelizmente, o oráculo falava em uma língua que ninguém entendia. Suas afirmações sobre o futuro tinham que ser traduzidas por um profeta, mas mesmo assim suas profecias eram sempre obscuras. There's one famous ambiguous answer in which a great king asks the oracle, should I go to war? And the oracle says, if you go to war, you will destroy a great kingdom. And so the guy goes to war, and of course, his kingdom is the great one destroyed. And he should have read that the right way. The oracle always gives you a kind of question in return, a puzzle, an enigma that you have to answer. Humans are born, and they grow up, and they make a choice to do this and to do that. At any point in their life, they could go to Delphi and hear an oracle like, beware of the sea because it will kill you. And you spend your whole life avoiding the sea so that you won't get killed. Then one day, you're in an aquarium, and a tank bursts, and you drowned in this seawater, in this saltwater aquarium, or something more sensible than that. Did fate make that happen? No, it's just that God knew the future and could say that it was going to happen. Bom, vocês viram aí, então, um pouquinho das considerações sobre os oráculos. E interessante que vocês perceberam que os oráculos, eles não davam as respostas prontas, como nós ainda hoje queremos. Quando nós, muitas vezes, entramos ou entrávamos em contato com a espiritualidade, nós queríamos que eles resolvessem os nossos problemas cotidianos, as nossas dificuldades, que eles respondessem às nossas curiosidades, as nossas lutas, os nossos objetivos pessoais, os nossos interesses pessoais. E já naquela época, percebam que a espiritualidade não dava as coisas prontas para o homem. O homem tinha que fazer o seu papel, o homem tinha que buscar ali a sua luta, as suas dificuldades, a solução, na realidade, para as suas dificuldades. Assim como hoje,
a espiritualidade, a mediunidade não serve, o objetivo da mediunidade não é apenas satisfazer as nossas vontades. Então, a partir do momento que nós compreendemos isso, nós vamos começar a utilizar a mediunidade de uma forma mais correta e adequada. O que não acontecia ainda nessa época, o que não acontecia na época de Moisés, onde a mediunidade ela era utilizada de uma forma equivocada para a satisfação dos nossos interesses egoístas e não para a caridade. Só que nós só vamos aprender isso com o tempo e principalmente com a chegada da doutrina espírita, que nos explica o objetivo maior da mediunidade, que é fazer a caridade, proporcionar o crescimento individual do médium e também a descoberta, o desenvolvimento do amor para com todas as pessoas, para que os espíritos necessitados sejam amparados e também para que a humanidade encarnada igualmente seja amparada. Bom, como eram os fenômenos no início da civilização humana, os fenômenos mediúnicos, como eles se mostravam no início da civilização? Então, nos gregos, mediunismo indiscriminado, controle de todas as atividades humanas pela mediunidade, são considerados os pais da mitologia e filosofia. Então nós vimos ali que era indiscriminado, era algo comum, generalizado, quando nós fomos ali estudar nos slides anteriores sobre o mediunismo oracular, tá? Os egípcios, eles trabalhavam e utilizavam a mediunidade essencialmente para a cura, os fenômenos de emancipação da alma, e eles revelavam conhecimento sobre a morte. Mediunidade de cura, trabalhava exatamente a mediunidade para curar. Fenômenos de emancipação da alma, nós vamos estudar isso, tá? Nós vamos ter uma aula só para trabalhar sobre o fenômeno de emancipação da alma, mas de uma forma muito rápida e sucinta para vocês. A emancipação da alma é quando o nosso perispírito, que é o nosso corpo espiritual, ele se desloca, ele se liberta, ele se emancipa parcialmente do nosso corpo físico e nessa liberdade parcial ele vai realizar várias atividades no plano espiritual. O fenômeno de emancipação da alma acontece comumente com todo mundo durante o sono, onde o nosso corpo físico permanece dormindo, mas em descanso, mas o nosso espírito se emancipa, se desliga parcialmente do corpo. Mas a emancipação da alma, ela acontece também com a pessoa em vigília, acordada. E os médios ostensivos, que nós chamamos aqueles que têm realmente um processo de intercâmbio mais forte com o plano espiritual, eles, durante o processo de intercâmbio mediúnico, durante o processo que eles estão ali trabalhando numa reunião mediúnica, durante situações de, por exemplo, de meditação, o perispírito dele se emancipa. E durante o processo de emancipação, várias situações, várias atividades podem acontecer no plano espiritual, tá? Então, os egípcios, eles conheciam os fenômenos de emancipação da alma e revelavam conhecimento sobre a morte, tá? Tinham um conhecimento já também sobre a morte, sobre a imortalidade da alma. Os hindus, domínio de práticas anímicas. Nós vamos ter uma aula. Evelyn, não entendi direito sobre animismo. Calma. Nós vamos ter uma aula onde vocês vão estudar só sobre animismo e vocês vão entender a fundo isso. Então, isso aqui no início, ideias mais gerais, tá? Mas não se preocupem que nós vamos ver isso no decorrer do curso. Então, domínio de práticas anímicas, faquirismo, desdobramento espiritual, todas as etapas da iniciação mediúnica e do intercâmbio com os espíritos descrita no Vedas. Lembrem que nós vimos ali nos slides anteriores que a prática da mediunidade lá com os Vedas já iniciou, né? As práticas védicas, as religiões védicas já tinham um conhecimento maior da mediunidade e isso foi ampliando cada vez mais. Então, eles já tinham todas as etapas de iniciação da mediunidade, do intercâmbio com os espíritos, já consta descrito no Vedas, tá? Raça de profetas, de mediunidade de profecia, é um tipo de mediunidade? Com certeza, tá? Então, era essencialmente a mediunidade profética,
entre mestres e sábios. Então, nos egípcios era mar de cura, fenômenos de emancipação da alma, aqui já práticas anímicas e a questão aí, como ele coloca, da profecia. E ainda tinha na civilização judaica, a mediunidade é natural, revela-se exuberante na Bíblia, são fenômenos de efeitos físicos e de efeitos inteligentes. Nós vamos estudar também isso, mas nós percebemos que durante ali a análise, por exemplo, da Bíblia, nós percebemos inúmeras situações, inúmeros fenômenos mediúnicos, tá? Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. No caso aí, mediunidade de efeitos físicos, vocês devem estar perguntando, o que é isso? Nós vamos ver também, tá? Calma. Vamos ter aula só sobre mediunidade de efeitos físicos, vamos ter aula só sobre mediunidade de efeitos inteligentes. Mas para vocês não saírem sem o conhecimento, mediunidade de efeitos físicos são aquelas que agridem os nossos sentidos físicos, que todas as pessoas percebem, sejam elas médiuns ou não. Então, por exemplo, o que acontecia com Moisés, que Moisés abria o mar, que Moisés fazia, no caso ali, trazia as várias pestes, quando ele precisou retirar o povo judeu do Egito, as 10 pragas, quando ele, por exemplo, com seu cajado, fazia com que fenômenos físicos, e todos percebiam, acontecessem. Então aquilo ali decorria de mediunidade de efeitos físicos, não era uma pessoa só em especial que observava, mas todos, porque, por exemplo, nós vamos estudar ainda, vocês que já provavelmente já estudaram ESG, lembram das irmãs Fox, batidas, levitação, transporte de objetos, materialização de objetos, tudo isso é mediunidade de efeitos físicos, tá? E mediunidade de efeitos inteligentes são aquelas que não são captadas pelos nossos sentidos físicos, por isso chamadas de intelectuais. Por exemplo, vidência, capacidade de ver um espírito. Só quem está vendo é o médium. Pode ter uma outra pessoa que não tem a vidência do lado e ela não vai estar vendo nada. Então, não agride os sentidos de todas as pessoas. No caso, por exemplo, de uma psicofonia, quando um espírito se comunica por intermédio da fala do médium. Ora, para algumas pessoas, eles não estão vendo o espírito ali, eles podem dizer que é o médium que está fazendo aquela ali, uma imitação, uma encenação. Então, por isso que é chamada de efeitos inteligentes, porque ela atua diretamente no intelecto e ela não é perceptível por todas as pessoas. Segundo Emmanuel, a mediunidade apresentada na antiguidade, ou a mediunidade apresenta na antiguidade as seguintes características. Ela tinha uma fase externa ou esotérica, que era naturalmente politeísta, teatral, supersticiosa, repleta de magia, destinada às manifestações públicas. Por isso, externa ou esotérica tinha o quê? Rituais. Na verdade, o objetivo dela, como ele coloca aqui, teatral, era mais atender às manifestações públicas, mais atender à curiosidade das pessoas. Na fase interna ou esotérica, veja, de essência monoteísta, então diferente. Nessa fase interna, já mais restrita a determinados grupos e pessoas, eles já sabiam, na verdade, da existência de um Deus único. Eles não tinham mais a cultura politeísta, eles deixavam a cultura politeísta para a massa, para o povo, porque eles gostavam, a cultura deles ainda era a politeísta, no sentido de realmente cultuar vários deuses, mas naquele grupo fechado que já estudava, que tinha uma preparação, que tinha uma iniciação, já eram essencialmente monoteístas, envolvendo graus de árdua iniciação e prática no interior dos templos por médiuns, que eram os magos, as pitonisas, genericamente chamados de iniciados, que são e eram mantidos sob supervisão dos sacerdotes. Então, no início da civilização humana, aqueles mais que estudavam, os magos, os filósofos, os iniciados, eles já tinham um conhecimento muito além, tá? E eles não passavam esse conhecimento para a massa, para o povo. Então, eles ficavam externamente defendendo essa fase esotérica externa para saciar o povo, mas internamente eles prosseguiam nos estudos e nas iniciações no tocante ao intercâmbio mediúnico. Fenômenos mediúnicos na Bíblia.
Tá? Será que a Bíblia apresentava fenômenos mediúnicos? Com certeza. Então, a mediunidade na Bíblia, naquela época, era natural e exuberante. O profetismo, que é a mediunidade de profecia, é o tipo de mediunismo que mais se destaca e que marca o surgimento da primeira religião revelada, o judaísmo. O profetismo de Israel durou mais de 20 séculos consecutivos, diz Leon Denis. Surge a figura notável de Moisés, médium de vários e poderosos recursos, a quem Deus concedeu a missão de trazer ao mundo os 10 mandamentos da lei divina. Então, nós percebemos naquela época que havia muitos profetas. Os profetas, eles vieram aí durante muitos séculos falando que viria o Messias, o Messias prometido chegaria, que tiraria o povo, na realidade, da escravidão, que ajudaria o povo, que, enfim, que faria com que o povo de Israel encontrasse a terra prometida. Tudo isso foi vindo através dos tempos, através de quê? Da mediunidade profética, tá? Na época de Jesus, nós vemos ali muito a mediunidade curativa. Jesus curou muito enquanto ele esteve encarnado entre nós. Tá? Então nós percebemos que cada época tinha muitas vezes um caráter, uma característica diferenciada. Mediunidade de efeitos físicos muito grande na época de Moisés, de efeitos físicos também com Jesus, mediunidade de cura. Hoje nós temos mediunidade de efeitos físicos? Temos, mas não na mesma intensidade que nós identificávamos no passado. No Novo Testamento, os apóstolos e discípulos de Jesus demonstram maior entendimento da mediunidade, que é utilizada para auxiliar o próximo. O dia de Pentecostes caracteriza-se por ser o maior feito mediúnico conhecido e marca o início da prática mediúnica propriamente dita. Então vejam bem, aqui os apóstolos já tinham um maior entendimento cerca da mediunidade. Eles presenciaram a mediunidade ali claramente com Jesus e para eles Jesus podia dizer um pouco mais, embora para a humanidade também não pudesse ainda dizer tudo, porque nós não tínhamos entendimento, capacidade, conhecimento para isso. Mas no tempo certo as coisas iam acontecendo. E o fenômeno de Pentecostes, para quem não lembra, foi exatamente quando os apóstolos começaram a falar, evangelizar em vários idiomas. É como se línguas de fogo caíssem sobre eles. Nós já sabemos que, segundo os estudos daqueles que escreveram sobre os fenômenos, o fenômeno de Pentecostes, sugere-se que, na verdade, aquelas línguas de fogo eram espíritos que estavam ali presentes, que materializaram partes, algumas situações, algumas partes do seu corpo e que pareciam de longe ou das pessoas que estavam vendo como se fossem línguas de fogo, mas eram algumas partes dos seus corpos que eles permitiram que se tornassem visualizados, visíveis, na verdade, pelo povo. Mas, na verdade, o importante ali é que os apóstolos, eles ali utilizaram a mediunidade que nós chamamos de xenoglossia ou poliglota, quando eles começaram a falar em idiomas que eles desconheciam. E eles começaram a falar e a evangelizar naqueles idiomas. E aquilo ali nada mais era do que um fenômeno mediúnico. E a partir do fenômeno de Pentecostes, do dia de Pentecostes, a mediunidade se tornou algo natural e espontâneo nos apóstolos, de modo que eles também, no decorrer da sua pregação e da sua vida, muito a utilizaram. Por isso que diz aqui que o fenômeno de Pentecostes é o maior feito mediúnico conhecido e marca o início da prática mediúnica propriamente dita, tá bom? Na época da Inquisição, vocês estão vendo que nós começamos lá no mediunismo primitivo e estamos caminhando. Temos aí a mediunidade vista, analisada, criticada, julgada na época da Inquisição. Então, na Idade Média,
a mediunidade ela é fortemente perseguida pela ignorância e pelo fanatismo. E os médiuns eram submetidos a suplícios atrozes, condenados a morrer queimados nas fogueiras, pois as decisões inquisitoriais consideravam as manifestações dos espíritos ação de forças diabólicas. Ainda hoje, há quem pense assim, o que dirá naquela época. O martírio a que inúmeros médiuns foram submetidos, principalmente por efeito da ignorância, prossegue ainda nos primeiros dias do Espiritismo, tá? Então nós percebemos que esse martírio, essa crítica, esse julgamento ainda existe hoje em dia em decorrência de pensamentos equivocados acerca da doutrina espírita, acerca da mediunidade, acerca do intercâmbio mediúnico e o intercâmbio com os espíritos que acontece dentro da doutrina espírita. As pessoas, muitos ainda confundem o que se fazia no passado e que foi condenado por Moisés com o que a doutrina espírita faz, que é completamente diferente. No tocante à questão da Inquisição, nós lembramos aqui o que nós chamamos de Auto da Fé em Barcelona. A história registra o Auto de Fé em Barcelona, no qual 300 volumes de brochuras espíritas do Livro dos Espíritos foram queimadas por ordem do bispo da província, em 9 de outubro de 1861, na tentativa infrutífera de destruir a nova doutrina que surgia, cuja origem e natureza ainda não eram compreendidas. Lembrando que o Livro dos Espíritos ele foi publicado em 18 de abril de 1857. Então, essas brochuras, elas foram levadas para Barcelona e foram queimadas em praça pública. E vejam que interessante, esse fato, em vez de, na verdade, destruir a nova doutrina, por isso que coloca aqui, tentativa infrutífera de destruir. Por quê? Porque como se queimaram as brochuras, criou-se curiosidade no tocante àquele livro. Por que aquelas 300 brochuras, aquele livro foi queimado? O que é que trazia em seu conteúdo que ele mereceu ser queimado? Então, as pessoas criaram interesse, curiosidade para lê-lo, fazendo com que, na verdade, a doutrina se espalhasse ainda mais. E aqui nós vamos fazer uma reflexão final no tocante à nossa mediunidade, à nossa evolução histórica, para que nós adentremos então na parte das diretrizes da educação da mediunidade, continuando a parte prática do nosso curso, tá? Vejam, lembrai-vos de que, se Deus permite a alguns de vós receber o sopro de seus filhos, que por sua conduta souberam merecer a ventura de compreender sua infinita bondade, é porque deseja, atendendo às nossas solicitações e tendo em conta as vossas boas intenções, conceder-vos os meios de avançar nesse caminho, mostrando aí o objetivo da mediunidade: avançar, crescer, evoluir mediante a mediunidade. Assim, pois, médiuns, aproveitai essa faculdade que Deus vos concedeu. Tende fé na mansuetude de nosso mestre, ponde a caridade sempre em ação. É esse um meio certo de centuplicar vossa felicidade nesta vida passageira e de vos preparar a uma existência 1000 vezes mais suave. Prestem atenção no que nós colocamos aqui, queridos amigos. Se nós bem exercermos a nossa mediunidade, aproveitando essa faculdade para fazer o bem, para fazer a caridade, diz aqui, nós já vamos centuplicar a nossa felicidade nesta vida. Quem de nós não quer centuplicar a sua felicidade nessa vida? Claro que nós vamos chegar à felicidade suprema, não, mas vamos centuplicar. Quem é que não quer isso? Tá? Vamos ter uma existência 1000 vezes mais suave e mais feliz. Portanto, vamos aprender com a mediunidade, vamos exercê-la de forma séria, vamos exercê-la de forma equilibrada, vamos exercê-la com Jesus, para que nós possamos bem cumprir os nossos compromissos assumidos antes do nosso reencarne, ok?
Bom, agora nós vamos adentrar, tá, em tese, se esse curso estiver sendo dado no Centro Espírita, finaliza-se a parte teórica da aula, da segunda aula, e inicia-se a parte prática. E na parte prática nós estamos estudando o quê? As diretrizes da reunião mediúnica de educação da mediunidade. As reuniões mediúnicas, o departamento de mediunidade, ele tem que estabelecer diretrizes para a tarefa. E a reunião mediúnica de educação da mediunidade tem que ter uma diretriz também. Então, antes de os alunos irem para a parte prática, precisam saber os requisitos, a estrutura de funcionamento, a orientação, para que eles saibam o que vai acontecer dentro de uma reunião mediúnica, tá? Então vejam, continuando, os dias da reunião mediúnica, o que tem que estar nas diretrizes? Normalmente, uma vez por semana, no mesmo dia e no mesmo horário, porque nós estamos educando a mediunidade, então tem que ser no horário do curso, sempre na semana, sempre no mesmo dia e no mesmo horário, porque a equipe mediúnica vai estar disponível, pronta para trabalhar com aquela equipe. A equipe mediúnica, diz aqui, dirigentes e os participantes da educação da mediunidade. E dirigentes e participantes da educação da mediunidade, encarnados e desencarnados. A equipe mediúnica encarnada tem o seu dirigente, são os instrutores, e tem os participantes, que são os alunos. E a equipe mediúnica desencarnada tem também os seus dirigentes e provavelmente pode ter ali espíritos que estão em aprendizado também, ok? Tem a fase preparatória. Nós já estudamos um pouquinho na primeira aula a questão, como é que é dividido o trabalho, como é que é dividida o tempo, como é que ficava bem dividido o tempo da reunião mediúnica de educação da mediunidade. Então, nós vamos ter dentro daquele tempo, nós temos uma fase preparatória, que é a prece de abertura com todos os trabalhadores da casa, não só com os do grupo mediúnico, mas normalmente a casa abre os trabalhos, é importante que os alunos participem, tá? Depois, eles seguem para a sala mediúnica, eles vão fazer uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, como nós já vimos lá na divisão do tempo, nos outros slides anteriores. Depois faz-se uma prece inicial, só com a equipe mediúnica, diferente da prece inicial com todos os trabalhadores da casa. Aí, nós vamos para a fase da mentalização. Claro que isso, à medida que vai evoluindo o desenvolvimento da reunião mediúnica, muitas vezes já não vai ter a fase da mentalização, já vai para a fase de intercâmbio, mas nós estamos no início. Então, faz-se a prece de abertura, faz-se a leitura, o estudo do Evangelho, faz-se a prece de abertura com os alunos da mediúnica, com o grupo mediúnico, faz a mentalização por meio da prece, do silêncio no recinto. A mentalização é o processo onde a espiritualidade vai começar a testar as nossas potencialidades mediúnicas, as potencialidades mediúnicas dos alunos. Então, nessa mentalização ainda não tem intercâmbio, tá? Não tem espírito se comunicando, mas os pontos de sensibilidade mediúnica dos alunos já vão sendo estimulados pelas mentalizações. Então, o dirigente deverá, naquele momento, observar os componentes da equipe e ajudar, se houver necessidade, os médios ostensivos no processo de aproximação dos espíritos comunicantes. Quando chegar na fase do intercâmbio mediúnico, os alunos, nesse primeiro momento, podem sentir um pouco de dificuldade, podem sentir um pouco de insegurança, e os dirigentes vão estar ali para dar esse apoio, para assessorar. Nós sabemos que a espiritualidade superior está ali, a espiritualidade que trabalha com aquela equipe está ali presente, mas o dirigente é aquela figura encarnada que passa e transmite segurança para o grupo. Aí depois que acontece a mentalização, depois que acontece a aproximação dos espíritos que vão se comunicar, essa vem aí, como ele coloca aqui, a aproximação e a comunicação dos espíritos atendidos. Então ele se aproxima e depois entra no intercâmbio mediúnico. Quando acontece o intercâmbio mediúnico propriamente dito, nós vamos começar a avaliar realmente as diversas potencialidades mediúnicas, porque tem aqueles que vão ser médios ostensivos, tem aqueles que serão médiuns dialogadores, tem aqueles que serão médiuns de passe, de apoio. Então, as potências mediúnicas vão aflorando no decorrer desse processo, tá?
Vejam, as manifestações, o intercâmbio, inicialmente será individual. Quer dizer o quê? Não haverá várias comunicações mediúnicas simultâneas, vários médiuns simultaneamente dando intercâmbio. No início, o ideal é que seja um por vez. Por quê? Primeiro porque é a oportunidade de todos ouvirem, todos participarem, todos entenderem e todos irem ali devagarinho, vendo o que precisa ser melhorado, o tom de voz, a forma como o médium se portou, o controle dele ou o descontrole, como foi o diálogo, o que o dialogador falou, quais técnicas ele utilizou. Está todo mundo em aprendizado. Se tivessem vários médiuns dando comunicação, é mais difícil de ouvir, porque ficam várias pessoas falando ao mesmo tempo, é mais difícil de aprender. Então, como se está num processo inicial, inicia-se com comunicações individuais, com um médium por vez, e posteriormente simultâneas, com até 3 comunicações. Há centros espíritas que só trabalham com uma comunicação por vez, há outros que trabalham com 2, há outros que permitem até 3. Então nós colocamos ali mais ou menos até 3, mas isso vai ficar muito a critério do centro, tá? Cada centro tem uma forma de trabalhar, então segue aquela forma sem problema nenhum. Então, simultâneas com até 3 comunicações, sendo que cada médium psicofônico poderá realizar em média até 3 comunicações. Ou seja, mesmo que haja um rodízio, evitar que o médium, numa mesma comunicação, numa mesma reunião mediúnica, dê mais de 3 comunicações, principalmente no início, quem está começando, estudando. Por quê? Porque há um desgaste de energia, o médium ainda não sabe repor as energias que ele doa durante o intercâmbio. Então, para evitar fadiga e para que o aprendizado seja melhor, sugere-se que ele não dê mais de 3. Médios experientes dão mais de 3? Com certeza absoluta. Sempre? Não. Isso vai depender da reunião, mas o importante é que nesse primeiro momento, com os alunos da educação da mediunidade, se tenha o cuidado de preservá-los de excessivas comunicações. O diálogo tem que ser feito com transmissão de paz, firmeza e harmonia entre o dialogador e os espíritos atendidos. O diálogo tem que ser de acolhimento, de amparo, de auxílio. Então, paz, firmeza, porque essa firmeza não é dureza, não é grosseria. Firmeza no sentido de passar segurança para o espírito que está ali recebendo aquele diálogo, aquela orientação. E harmonia, exatamente para que ele se sinta em paz, sereno e possa sair dali melhor do que chegou. Recomenda-se moderação do tom de voz do médium e do dialogador, postura e vocabulário adequados. Então, o médium tem que controlar o tom de voz, o médium controla tudo. Se o espírito quiser chegar gritando, o médium não vai deixar ele gritar, vai falar num tom adequado. Vai mostrar resignação, eventualmente vai demonstrar que ele está chateado, sim, mas ele vai controlar os excessos, não vai falar palavrões, não vai bater numa mesa, não vai bater nas pessoas, não vai gritar, tudo isso o médium tem que controlar. Então ele tem que manter um tom de voz condizente para ele não desarmonizar a reunião. Igualmente o dialogador tem que ter um tom de voz que nem seja alto demais e que nem seja baixo demais, senão as pessoas também não escutam e não aprendem. Vocabulários adequados, com respeito à educação. Alguns minutos antes do término do horário estabelecido para o intercâmbio, o dirigente deverá comunicar à equipe que será realizado o encerramento da reunião, pedindo aos médios ostensivos e aos outros participantes que retornem, eles se retornem para que seja realizada a prece final. Vocês devem perguntar, mas vou retornar para onde, Evelyn? As pessoas não estão todas na sala? Retornarem do transe mediúnico, porque quando as pessoas, os médios, estão dando processo de mediunidade, estão no processo de psicografia, de psicofonia, enfim, eles estão ali num transe mediúnico, para que eles possam voltar, se desconcentrar e possam participar do encerramento. Então, o dirigente, quando está chegando próximo do fim, normalmente ele orienta o médium, ele fala com o dialogador que está conversando com aquele médium que já está acabando. Então, ele já vai finalizando o diálogo, de modo que não se exceda no horário, porque tem horário para começar e tem que ter horário para terminar.
Na fase de encerramento, depois que se faz a prece de encerramento, se vai avaliar as atividades do dia. Se vai avaliar como foram as comunicações, como o médium se portou, qual foi o aprendizado tirado dentro daquele conteúdo que foi trazido, das histórias trabalhadas, qual foi o aprendizado para a nossa existência, o que aquilo vai fazer com que eu me torne melhor ou pior, se eu como médium senti alguma dificuldade, se eu como dialogador senti alguma dificuldade, se teve alguma coisa que melhorou no tocante a semana passada, eu cresci, eu melhorei, as minhas percepções se ampliaram, enfim, é a análise daquela mediúnica, daquela reunião de educação da mediunidade, e assim nós vamos cada vez mais desenvolvendo e trabalhando os carismas mediúnicos que estão sendo apresentados durante o estudo. Os componentes do grupo devem adentrar o recinto em silêncio, acomodarem-se após a posição da assinatura no livro de presenças, é bom esse controle, inicia-se a leitura do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, buscando harmonizar o grupo e facilitar o preparo inicial de todos com base nos ensinos de Jesus. Não devemos chegar na sala falando, gritando, aquela sala ali é uma sala preparada, fluidicamente para o intercâmbio mediúnico. Nós vamos estudar isso também no MEP, como a equipe espiritual prepara o ambiente da sala. Aí chegamos lá falando alto, brincando, rindo, já contaminamos o ambiente. Então ali é um ambiente de silêncio, é um ambiente de um trabalho seríssimo. Tem espíritos sofredores, muitas vezes ali em macas, em camas, no plano espiritual, necessitando de amparo, e nós ali adentrando, rindo, como se nós estivéssemos numa festa. Não pode, tá? A leitura do Evangelho vai proporcionar essa harmonia para que nós possamos iniciar bem o trabalho. Então, procede-se a abertura da reunião com a prece inicial pelo dirigente, sempre solicitando o amparo e a proteção dos espíritos e mentores da casa e da reunião. Já falamos da prece de abertura. Proferida a prece, todos deverão manter as boas vibrações a fim de propiciar a sintonia com os benfeitores espirituais, trabalhando a concentração mediúnica, manter em sintonia com o grupo, manter-se ali, não apenas fisicamente, mas mentalmente, não estarem em outros lugares, certo? Inicia-se a percepção de fluidos com o envolvimento fluídico. Vocês vão ver que, terminando as diretrizes, nós vamos iniciar as fases do desenvolvimento mediúnico. E inicia com a primeira fase, que é a projeção de fluidos. Nessa fase, a espiritualidade, ela derrama fluidos mais densos e mais pesados no ambiente, para que os alunos percebam a diferença vibratória da sala com fluidos e sem fluidos. E aqueles fluidos, eles vão ali trabalhando os pontos de sensibilidade mediúnica. É como se eles estivessem limpando, desobstruindo a mediunidade, os pontos de sensibilidade mediúnica dos médiuns, dos alunos, de modo que pouco a pouco a mediunidade deles vá crescendo, desenvolvendo e ampliando. Então, os instrutores espirituais projetam, a pedido do dirigente espiritual, jatos de fluidos sobre os pontos sensíveis dos médiuns. Na fase inicial da manifestação mediúnica, aqui eu já estou falando da fase de manifestação. Claro que tudo isso vai acontecer de forma gradual na parte da prática mediúnica, não é tudo no único dia, só quando chegar lá pela fusão de fases. Mas nessas fases iniciais é tudo gradual, mas nós já estamos nas diretrizes, tem que constar todo o processo, tá? Então, na fase inicial da manifestação mediúnica, o espírito comunicante envolve o médium nos próprios fluidos, a fim de que a sua presença seja percebida por meio das sensações que repercutem no corpo físico do medianeiro. O envolvimento fluídico permanecerá durante todo o processo de comunicação mediúnica, mas é nessa primeira fase que o médium capta as necessidades básicas do comunicante, como fome, frio, calor, etc. Vejam, o que ele diz aqui? Quando vai iniciar o intercâmbio propriamente dito, quando já chegou nessa fase, o espírito ele vai envolver o médium nos seus próprios fluidos, que nos fluidos do próprio perispírito do espírito comunicante. E aquele perispírito, na realidade, o intercâmbio. Tanto o perispírito do médium se conecta ao perispírito do espírito que se comunica, e aquele intercâmbio de aquele perispírito a perispírito faz com que o médium perceba
o que está se passando com o espírito comunicante. Nessa primeira fase, ele ainda não capta pensamento, ele capta as percepções físicas. Se o espírito está com dor, o médium sente dor. Se o espírito está com frio, o médium sente frio. Se o espírito está, por exemplo, com fome, o médium vai sentir fome. Então, nesse primeiro momento, ele sente as percepções físicas. À medida que esse laço, à medida que o espírito vai envolvendo cada vez mais forte o médium, aí amplia-se as percepções do médium. O médium vai sentindo o quê? Não apenas as sensações físicas, ele já começa a sentir emoções, raiva, tristeza, alegria, medo, ódio. Então, além das percepções físicas, ele já vai adentrando nas emoções. E, por fim, para fechar o circuito mediúnico, é a mente com mente, onde ele vai captar exatamente o pensamento do espírito comunicante. Então, no primeiro momento, as emoções, as sensações físicas, depois emoções e depois pensamento. É quando ele consegue saber o que o espírito está pensando. Percebem? E aí fecha o circuito mediúnico e realmente nós chamamos que houve um processo de psicografia ou de psicofonia quando há o intercâmbio completo, tá? Depois que há todo o processo de intercâmbio, que as comunicações são trazidas, chega o horário de finalizar, vamos para a desconcentração psíquica, onde vão todos saindo do transe e se preparando para encerrar o trabalho. Então é um momento de descontração psíquica por toda a equipe e realinhamento das emoções vividas. E aí vai para a avaliação das comunicações, dos sentimentos vivenciados, prováveis impressões e evidências ocorridas, sem que o assunto saia dos limites da sala de reunião. Por isso tem que ter sempre avaliação, para que as dúvidas sejam tiradas, para que os esclarecimentos sejam feitos, para que o aprendizado seja avaliado. E aqui, meus queridos amigos, nós já vamos então nos despedindo, trazendo aqui o nosso último slide, mostrando para vocês mais uma vez os nossos contatos. Só lembrando que nós ainda não finalizamos com as diretrizes, tá bom? Nós ainda precisaremos de mais 2 aulas para finalizarmos as diretrizes da educação da mediunidade, ok? Então, a partir da próxima aula, nós ainda iremos continuar com essa temática, perfeito? Meus amores, muito obrigada sempre pela presença de vocês, é sempre uma grande alegria estar com vocês. Deixo para vocês mais uma vez os nossos contatos, nosso canal no YouTube, nosso link para o Instagram, nosso canal no Telegram, nosso portal do Conhecendo o Espiritismo, onde vocês podem acessar a nossa sala de aula com todos os nossos slides, com todos os conteúdos que nós disponibilizamos durante o curso, tá? Então, na descrição do vídeo, vocês, se clicarem no link que está lá, vocês já vão ser direcionados diretamente para a sala de aula lá do nosso portal. Na sala de aula vocês vão ter acesso aos slides do curso, vocês vão ter acesso à apostila, vocês vão ter acesso ao cronograma. Quando nós iniciarmos o trabalho, as fases da prática, nós vamos colocar lá o material também, tá? Só que vocês precisam se tornar membro do canal, membro do nosso site. Não é gratuito, tá bom? É só para o nosso controle. Então você se torna um membro e aí vai estar liberado tudo para vocês de forma gratuita. O nosso e-mail para contato e o nosso WhatsApp e Telegram para dúvidas e questionamentos. Perfeito, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, nosso canal do Telegram e o WhatsApp está aí para isso. Dentro da mediunidade, é muito comum vocês terem dúvidas, muito comum porque, enfim, é algo novo e vocês ainda não estão tendo aquela vivência, então é natural que vocês se questionem. Então não fiquem com dúvidas, questionem, perguntem. Muitas vezes, durante a aula, nós vamos estar realmente ali à disposição para trocar conversas, responder dúvidas, mas o WhatsApp e o Telegram está aí sempre para vocês com esse objetivo. Ok, meus amores? Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.